Boa noite, gente, para quem está aqui já, né? Boa noite. É, não sei se todos estavam na aula na semana passada, né? Mas vou me apresentar de novo, acho que fica um pouquinho mais fácil, né? Para quem não estava, me chamo Marcos, né? Faço parte do Ministério Apostólico Caminho Santo, já faz alguns anos, e hoje eu sou missionário em tempo integral pela Jocum, uma organização missionária chamada Jovens com uma Missão. E a gente está morando aqui em Petrolina, eu e minha esposa, há 4 meses, Petrolina, Pernambuco, e viemos iniciar uma base missionária aqui na cidade, né? Então, sou natural daí, do Bangu, Rio de Janeiro, mas já faz alguns anos que eu moro aqui no Nordeste, né? A gente começou uma série, né, de estudos. E a minha ideia era que a gente construísse um entendimento sobre o que é discipulado, né? Semana passada a gente falou sobre identidade, porque não tem como a gente falar sobre o discipulado e essa dinâmica do discipulado sem primeiro a gente olhar para dentro, sem essa compreensão clara de quem a gente é, né? De como a gente é formado, que se eu não me compreendo, uma das coisas que eu falei na semana passada é que se eu não me compreendo, eu multiplico aquilo que eu também não compreendo. E aí está o problema, né? Quando eu vou multiplicar aquilo que é quebrado, aquilo que é disfuncional em mim, aquilo que está errado em mim, porque eu não me entendi, eu não me compreendi, né? Eu não sei quem eu sou, eu não sei as minhas origens, como que a minha identidade é construída, e por isso que a gente falou sobre identidade na semana passada. Hoje eu vou falar sobre discipulado, de fato, o que é o discipulado e aonde eu quero chegar com ele. Que um entendimento claro e transparente do que o discipulado significa e aonde eu vou chegar com ele, aonde eu quero chegar. Porque, não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas tem a diferença, né, sobre o objetivo desejado e o objetivo atual. O que eu faço hoje, mas o que eu de fato quero chegar, o que de fato, aonde eu quero chegar e o que eu quero fazer. Então, eu quero que a gente compreenda um pouco isso. E a primeira pergunta que eu quero deixar para você é a seguinte, né? O que hoje significa discipulado para você, hoje? Se eu abrir o seu microfone e perguntar para você o que significa discipulado para você, qual é a sua resposta? O que você para pensar sobre esse tema, quando você para pensar sobre o que talvez você viva na sua comunidade local, talvez o que você aprendeu ao longo da sua vida, o que significa discipulado para você? Porque responder essa pergunta é extremamente importante. E por que eu fiz questão de enfatizar o hoje? Né? Porque talvez você seja alguém que tenha tido alguma experiência ruim anteriormente com o discipulado, e você tinha uma visão a respeito dele, do que ele significava, e hoje você tem a compreensão talvez distorcida ou pela metade do que significa, né? E eu queria que você pensasse um pouquinho, né? Um minutinho aí no seu lugar, se você tem um papel, uma caneta ou um celular, eu queria que você escrevesse aí, eu quero te dar esse minuto para você pensar, né? O que significa hoje discipulado para mim? Responde essa pergunta aí, porque ela é extremamente importante, porque a gente vai voltar para ela depois. Então, responda aí o que para você hoje é discipulado. Então, a gente vai conversando e você vai percebendo aí, né, meditando e pensando sobre a sua resposta, né?
uma das coisas que, para mim, discipulado significa ele está inteiramente ligado à vida diária, né? É a maneira como eu compartilho a minha vida com quem anda comigo, né? Hoje, você pode, você pode ter uma visão diferente da minha, mas olhando a igreja hoje de fora, eu comecei a perceber que a gente vive uma crise muito grande com essa palavra discipulado, né? Muitas pessoas já foram machucadas com uma ideia errada do que significa discipulado. Essa ideia já foi distorcida de muitas formas, né? Muita gente já foi ferido de alguma maneira, né? Muita gente hoje compreende a igreja de uma forma errada por causa de um discipulado errado, torto, talvez legalista, né? Porque olhando, né, para os nossos dias atuais, para a igreja atual, para o desafio atual da igreja, a gente vive uma crise dentro do discipulado, né, justamente pela falta da compreensão do que ele significa. Então, um ponto extremamente importante é você entender que o discipulado está ligado diretamente à vida diária. Se eu não abro a minha vida para que as pessoas me conheçam, o discipulado ele nunca vai funcionar. Sabe, eu não posso assumir uma postura de discipulado com uma outra pessoa, né, com alguém, se eu não me permitir ser conhecido por ela. Se eu não me permitir, se eu permita que as pessoas conheçam as minhas dificuldades, eu estou falando do discipulador, não estou falando, né, a gente às vezes divide, né, essas duas posições, o discípulo do discipulador, pensando por essa perspectiva, a gente também, como líderes, né, eu acredito que tem muitos líderes aqui nesse grupo, muitas pessoas que influenciam outras pessoas, muitas vezes a gente não deixa que o outro conheça a gente também, né, que o outro acesse aquilo que é difícil para a gente, aquilo que também é doloroso, as nossas histórias, né, a gente não permite que o outro alcance a gente nesse lugar. Então, a gente quer fazer um discipulado baseado no método. E tem uma coisa que eu não vou falar aqui, é o discipulado como método, porque ele não é um método. Se você for olhar o discipulado, ele é a estrutura da Bíblia. No Novo Testamento, Jesus ele, fala a respeito do Evangelho de uma forma muito prática, né? E os que vieram depois dele, os apóstolos, quando a gente olha para as cartas de Paulo, para as cartas de Pedro, João, ele fala sobre um evangelho que é pessoal, né? Então, isso é o discipulado. O discipulado não é um método. O discipulado é a própria palavra de Deus viva e encarnada, alcançando outras pessoas. Então, a gente pode definir o discipulado como essa vida diária, né, como essa criação de vínculo. Não existe discipulado sem uma criação de vínculo. Se você não está disposto a criar vínculo com a outra pessoa, o discipulado ele vai ser sempre quebrado. Né? Porque eu não tenho como entrar na história e na vida do outro se eu não permito que o outro entre na minha. É baseado em confiança. Não tem como exigir que o outro, porque de uma forma ou de outra ele está abaixo de mim, né? Então ele tem que me falar, ele tem que se abrir, ele tem que confessar, ele tem que prestar contas. Mas eu não estou disposto a permitir que ele me conheça. Então não funciona. Se você for olhar o Evangelho, se você for olhar o Cristo homem, né, que é o Jesus que a gente vê no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus permitiu ser conhecido. Jesus se sujeitou a essa realidade do relacionamento, da troca, da experiência humana. Então, quem somos nós para achar que a gente vai conseguir administrar as pessoas da nossa volta, né, de uma maneira numérica, né, eu administro, né, as pessoas, eu vou lá, converso aqui, converso ali, dou meu parecer
esperam a próxima reunião, não funciona muito bem dessa forma. A gente não vê Jesus fazendo isso. Até mesmo com aqueles que passaram por ele, foram curados, né? De alguma forma ele para ouvir as suas histórias. Ele para criar vínculo com essas pessoas, né? Para acolher essas pessoas. O discipulado tem a ver com relacionamento e proximidade. E relacionamento é um dos grandes desafios do ser humano, porque é uma via de mão dupla. Eu me exponho para o outro e o outro se expõe para mim. O relacionamento ele é desafiador, porque ele, muitas vezes a gente está diante de um espelho. Não sei quantas aqui, nessa dinâmica de discipulado, de aconselhamento, de ouvir outra pessoa, já começaram a ouvir a história, o problema do outro e se viram dentro dela. Né? Até falou assim, meu Deus, o que eu vou falar para essa pobre criatura se a minha realidade é a mesma? Né? Eu já me vi diversas vezes nessa situação. De alguém está abrindo o coração e eu pensar assim, meu Deus, se ele soubesse, é melhor juntar a mão aqui, orar e chorar junto, que vai ser mais fácil. Porque a gente se vê muitas vezes no outro, e isso é relacionamento. Quando a gente se permite conhecer a história do outro, né, construir junto com o outro, entende? Então, o reino de Deus, né, a gente olha para essa dinâmica, quando a gente pensa no discipulado, a gente precisa pensar que é como se a gente estivesse educando alguém dentro dos princípios de um reino que é muito maior do que nós. E para um fim extremamente proveitoso, que é a emancipação espiritual. Sabe? Eu não vou conseguir promover alguém que eu não conheço. Eu não vou conseguir promover alguém que eu não conheço a história. Eu não vou conseguir promover aquele que anda comigo no sentido de trazer para ele, né? Porque o que é o discipulado, se não a gente exercer a voz de Deus sobre a vida do outro, não no sentido de que o que eu falo é lei, mas eu permitir que Deus fale através de mim. Eu ouço o outro ouvindo o Espírito Santo, a gente vai falar isso mais para frente. Mas quando eu ouço alguém, eu estou ouvindo alguém através do Espírito Santo, para direcionar essa pessoa dentro da vontade de Deus, não dentro daquilo que eu acho, é dentro da vontade de Deus. Porque como que eu promovo a vontade de Deus na vida de alguém que eu não confio, que eu não gasto tempo, que eu não permito chegar perto de mim? Como que eu vou fazer isso de uma maneira indiferente e indireta? Então, o discipulado dentro do reino de Deus, ele puxa a gente para esse lugar de relacionamento. E a gente vai ver em João 15, né? João capítulo 15, no versículo 12 até o versículo 15, vai dizer assim: este é o meu mandamento, é Jesus falando para os discípulos. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Então, o fato de falar de amor já empurra a gente para uma vida prática. Né? O amor não tem a ver só com o sentimento, ele acontece também nas emoções, mas ele é algo prático. Né? Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos, uma decisão prática. Né? Vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu os ordeno. Já não vos chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Então, não existe discipulado sem amor, sem vínculo, sem aquilo que é prático, né? Sem eu me conectar com aqueles que eu me comprometo a caminhar. Né? Hoje, por exemplo, dentro da missão, dentro da realidade que eu vivo, as pessoas, né, os missionários com quem eu caminho, com quem eu tenho a oportunidade de andar, de caminhar,
A gente cria muito vínculo porque a gente mora junto, né? A gente mora no mesmo ambiente, né? As nossas casas são muito próximas. Então, no dia a dia, a gente vive esse discipulado porque é na base do testemunho, né? Na base daquilo que é prático, não daquilo que é teórico, né? Porque as pessoas estão próximas, elas estão vendo. Aí eu penso, né, por exemplo, imagina se as pessoas com quem você hoje trabalha com o discipulado passassem uma semana dentro da sua casa, te vendo, como que você lida com as questões da sua volta, se elas passassem uma semana com você no seu trabalho, como que seria o testemunho que você daria para elas? Né? Como que você lida com os problemas, né, extra-eclesiásticos, vamos dizer assim, aquilo que é fora da igreja? Como que você lida com isso? Como que você reage? Será que é ser bonito? Será que é ser comprometido? Será que é refletir Jesus? Então, a gente precisa pensar na dinâmica do discipulado por essa perspectiva, né, que as pessoas precisam me conhecer, porque isso promove as coisas. Jesus está dizendo para os discípulos, né, vocês não são meus servos, vocês não são meus empregados. Existe vínculo entre a gente. Eu digo a vocês aquilo que o Pai confidenciou a mim. E a gente vai ver Jesus fazendo isso diversas vezes. Diante da multidão, ele explana de uma forma, e para os discípulos ele explana de outra, e ele diz para os discípulos: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ou seja, Jesus está dando a eles a oportunidade de conhecer algo que ninguém conhecia: proximidade, relacionamento, tempo gasto, entendeu? Então, isso também é um ponto importante de se pensar no discipulado. Não tem como a gente falar de discipulado sem a gente falar de Mateus 28. Né? Mateus 28, do 18 ao 20, a gente vai ver sobre Jesus falando a respeito da grande comissão. E aí ele diz assim, Mateus 28, a partir do 18. Jesus se aproximou dos discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordenanças que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Né? Não tem como falar sobre discipulado sem falar sobre Mateus 28. Por quê? Primeiro ponto, o discipulado ele é resultado da autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Então, ele tem os seus frutos baseados no poder e na autoridade de Jesus sobre toda e qualquer situação da terra. Não existe discipulado fora de Jesus. Sabe? O discipulado ele é baseado na autoridade e no poder de Jesus. O discipulado não é baseado no quanto você sabe, no quanto você é preparado para o que você faz. O discipulado não tem a ver com a sua posição de importância dentro da igreja. O discipulado não tem a ver com quanto você é espiritual ou não, quanto você jejua ou não, ou quanto você é preparado ou não. O discipulado ele está inteiramente ligado e ele é resultado do poder e da autoridade de Jesus exercida no céu e na terra. Sem isso, nós nunca teríamos sido desafiados a fazer discípulos de todas as nações. Essa era a missão de Jesus. Ele veio, ele começou uma obra, ele despertou os seus, e agora ele retorna para o Senhor. Né? Imagina, essas eram as últimas palavras de Jesus. Então, você imagina se aquilo que eram as últimas palavras de Jesus, se não tem importância e relevância nisso.
Era a última coisa que ele estava dizendo para os caras antes de partir. Merece atenção. Então, o primeiro ponto é: o discipulado ele é resultado de Jesus exercendo a autoridade e poder sobre toda e qualquer situação. E aqui a gente vai entrar num assunto que, como eu falei antes, a crise nos nossos dias a respeito do discipulado. Quantas vezes a gente acha que o discipulado é uma submissão exacerbada à minha autoridade? Quantas vezes a gente acha que o discípulo ele é discípulo quando ele presta contas de absolutamente tudo aquilo que ele faz para mim, né? Que o discípulo ele é discípulo quando ele está sujeito ao que eu estou falando, ele me obedece naquilo que eu estou dizendo, né? Como a gente ouviu algumas vezes, ele faz aquilo que eu estou fazendo. Então, não, né? Se o discipulado não é baseado na autoridade do poder de Jesus, ele não está funcionando no seu devido lugar. Porque esse é o ponto de partida. Eu ouço a voz de Deus. E eu vou partir do princípio de que existe poder e autoridade em Cristo. Qualquer coisa que eu fale ou eu faço fora de Cristo não vem dele. Então, desconfigura aquilo que ele determinou como ordenança para a igreja. Então, se o discipulado é uma ordem, se o discipulado é um imperativo, vão e façam, se eu faço isso fora da vontade de Deus ou daquilo que Cristo falou, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Estou me opondo a ela. Mesmo que eu não declare isso. Então, isso é o primeiro ponto, é extremamente importante. Segundo ponto, não tem como ser cristão sem se tornar um discípulo primeiro. E esse caráter de discípulo é forjado no discipulado. Você pode pensar assim, Marcos, mas você está falando isso para pessoas que já caminham com o Senhor. Provavelmente você já deve ter ouvido sobre Mateus 28 diversas vezes. Você deve ser alguém que dá aula, fala sobre isso. Mas eu quero te desafiar hoje a deixar um pouquinho de lado para pensar comigo por essa perspectiva. Existe uma ordem das coisas. Né? Primeiro, Jesus fala: vão e façam discípulos de todas as nações. É uma compreensão global de que a vontade de Deus ela é para toda a criação, todo lugar. Né? Não é, óbvio, eu sou missionário e eu penso sobre as nações. Eu respiro nações, eu mobilizo pessoas e tudo mais. Mas isso é um papel da Igreja de Cristo. Fazer discípulo de todas as nações. Se a sua cabeça não olha para as Escrituras e não pensa de uma maneira global, se a sua cabeça, o seu evangelho só alcança o seu bairro, se a sua igreja só alcança a sua rua, né, você está limitando o poder de Deus. O discipulado, ele é para alcançar todas as nações da terra. E como que isso acontece? Existe uma ordenzinha, né? Primeiro, o cara é encontrado pela presença de Jesus e ele se torna o quê? Um discípulo. Né? E como que ele marca esse processo de ser encontrado por Jesus? Através do quê? Qual é o símbolo do cristianismo que simboliza a profissão da fé para todo mundo? É o batismo. Né? Ele entra nas águas, um velho homem, sobe as águas um novo homem, e ele confessa publicamente para todas as pessoas que aquela fé que ele decidiu crer é uma verdade para ele. Depois disso, ele começa a guardar e observar os mandamentos. Guardar e observar os mandamentos é ser semelhante a Jesus. É ser semelhante a Jesus. Pensa, se eu não guardo, se eu não observo as Escrituras, eu não sou um discípulo de Jesus. Eu preciso ser confrontado por essas verdades. Se eu posso ser um pastor
E se eu não observo e guardo as Escrituras, eu não sou um discípulo de Jesus. Eu posso ser um mestre na palavra, eu posso conhecer a teologia cristã, eu posso não guardar e observar ela ao ponto dela me afetar. Por quê? Porque o resultado de observar e guardar as Escrituras é se tornar um cristão. E o que é se tornar um cristão? É ser um pequeno Cristo, é reproduzir a pessoa de Jesus. E como que eu observo e como que eu reproduzo a pessoa de Jesus, conhecendo ele, né? Sem transformar os convertidos em discípulos, é impossível a gente ensinar as pessoas a viver uma vida conforme Cristo viveu. O discípulo de Jesus, ele deseja, acima de tudo, ser semelhante a ele. Como discípulo de Jesus, eu preciso decidir ser semelhante a ele. E só existe uma forma de ser semelhante a ele. É como Paulo diz: olhem para Jesus e imite ele. Observe a Jesus. Observe os mandamentos. Absorva isso em você e seja semelhante a ele. Então, essa estrutura, olhando para Mateus 28, né, é o que Jesus está dizendo: olha, alcancem as pessoas com a verdade do Evangelho. Batizem elas para que todo mundo saiba aquilo que elas estão crendo. Ensine elas a guardar e a observar o que eu estou falando. Ou seja, ensinem elas a olharem para mim, para que aí sim elas sejam como eu. Isso significa discipular. Se você estiver fazendo qualquer outra coisa, ensinando qualquer outra coisa que não seja as pessoas a serem como Cristo, a observarem as Escrituras para tomar as decisões das suas vidas, você está falhando nessa tarefa de discipular os outros. Porque o único objetivo do discipulado é fazer com que as pessoas aprendam com Jesus, a ser como ele, não a ser como eu. Os meus discípulos não precisam ser parecidos comigo. Eles não precisam fazer as mesmas coisas que eu. Eles precisam honrar o Senhor. E nós juntos vamos honrar o Senhor, fazendo a vontade de Deus como corpo. Não é porque eu estou aqui em Petrolina e o meu pastor, né, o Valmer, ele está no Rio de Janeiro, que a gente não está fazendo as mesmas coisas e cooperando no mesmo propósito. Aonde eu vou, ele está comigo. Tudo que eu faço, ele está comigo. Porque ele é meu pastor, ele caminha comigo, sabe? Eu faço parte de uma comunidade local. Eu vivo a igreja local, sabe? Só que agora, se eu não reproduzir aquilo que Cristo é em tudo que eu fizer, seja aqui ou nos confins da terra, não adianta eu ser semelhante ao Valmer. Eu acreditar naquilo que ele acredita, ou eu querer fazer aquilo que ele faz, se eu não consigo reproduzir a Cristo na minha vida. E isso leva a gente para um nível de responsabilidade muito maior quando se fala a respeito de discipulado. Né? Eleva o nível da responsabilidade, né, diferentemente de quando a gente olha o discipulado como um método. Se eu olho o discipulado como um método, eu vou trabalhar a minha vida pensando na hierarquia. Pensando na hierarquia, eu vou pensar, tipo, como o maior e o menor. Né? E quando eu penso no discipulado como algo bíblico, eu vou pensar no discipulado como uma mesa, onde eu estou influenciando e me relacionando e trocando com as pessoas que estão comigo, ensinando elas a observarem a Cristo, observando a mim, ó, eu tinha uma responsabilidade para mim, né? Podem, como Paulo mesmo diz, me observem, porque eu imito a Jesus. E o terceiro ponto, discipulado, é levar o outro a uma consciência plena da presença de Deus em toda a jornada cristã. Como Jesus mesmo terminou falando, e eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O discipulado
é você levar o outro à compreensão que Deus está dentro da jornada dele, Deus está dentro da sua jornada cristã, em todos os aspectos, no seu trabalho, na sua faculdade, nas suas atividades na igreja, em qualquer lugar que você estiver. Se Cristo é o centro da sua vida, Deus está na sua jornada. A gente precisa quebrar, o nosso grande desafio hoje é quebrar essa separação entre sagrado e secular na mente das pessoas, né? Falar sobre as escrituras é tão espiritual quanto trabalhar, porque o meu trabalho ele é espiritual quando Deus está inserido nele. Eu posso falar sobre as escrituras e isso não ser nada espiritual, se eu estou fazendo isso para mim mesmo. Se eu estou fazendo isso para alimentar alguma coisa dentro de mim e não edificar o corpo de Cristo. E o meu trabalho pode ser muito espiritual se eu faço isso para a glória de Deus, para que a glória de Deus seja vista e eu provoque questionamento nas pessoas à minha volta. Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Por que no trabalho você é assim? E você provocar questionamentos que levem as pessoas a compreenderem Cristo na sua vida. Então, o último ponto, né, sobre o que significa discipulado é exatamente isso, uma consciência plena da presença de Deus em toda a sua jornada cristã e tudo o que envolve a sua jornada cristã, né? O discipulado, ele quebra essas barreiras hierárquicas e posições, né? Eu comecei falando sobre isso. Se você permite, discipulado é relacionamento. Eu permito que o outro me conheça para que eu promova para ele um ambiente de relacionamento, não um ambiente de hierarquia e prestação de contas. Eu sou o pastor, você é o discípulo. Não. Muitas vezes isso quebra relacionamentos, muito mais do que une pessoas e promove o relacionamento entre as pessoas. Sabe? E quando a gente olha para os discípulos de Jesus, a gente pode perceber essa interação diária. Eles tinham devoção e reconhecimento de Jesus como mestre, isso era muito claro, principalmente porque eles viam os sinais, eles viam aquilo que Jesus estava fazendo, né? Eles tinham respeito pelos seus ensinamentos, tanto que estavam seguindo a ele, mas ao mesmo tempo eles tinham liberdade para questionamentos e dúvidas. Eles tinham liberdade para erros e acertos, e até mesmo para desistir. Será que você consegue abrir espaço para questionamento para as pessoas que andam com você? Será que você é alguém que está aberto a ser questionado? Que está aberto a se discordar? Sabe? Será que você dá liberdade para dúvidas? Será que você dá liberdade para erros e acertos? Como que você lida com essas questões? Porque hoje, a grande mentira do diabo é que as pessoas não são boas o suficiente para caminharem dentro da igreja. Eu não sei você, mas quantas vezes eu já ouvi as pessoas falarem assim, não, para mim não dá não. Sabe, eu tentei ser crente, mas eu não consigo. Sabe, eu acho que eu não estou pronto para isso. Eu acho que isso não é para mim. Sabe, olha que mentira, pô, do diabo para as pessoas. Sabe, se de fato o evangelho é para gente quebrada, como eu e você. O próprio Jesus disse isso, olha, eu vim para chamar os cansados e sobrecarregados, eu vim para os doentes, não vim para aqueles que não precisavam de mim. E as pessoas estão acreditando na mentira de que elas não são boas o suficiente para caminharem com o Senhor. E o discipulado, quando ele é humano, né, quando ele é baseado nesse entendimento claro da humanidade de Jesus, ele traz vida para essas pessoas. Elas podem chegar com seus vícios,
seus problemas, com as suas dificuldades, com seus questionamentos, e vai ter espaço para elas, porque Cristo vai estar chamando elas para esse lugar. E o meu papel não é promover mudança e mudar o comportamento das pessoas. Não, o meu papel é fazer o quê? Como eu falei antes, manifestar a Cristo. O que Cristo pensa a respeito disso? É eu ensinar as pessoas a observarem e a guardarem os mandamentos. É isso o que promove mudança. Em João 6, do versículo 22 até o final do capítulo 71, ele vai, Jesus começa a falar sobre ele ser o pão vivo, sobre ele ser o vinho, né, o pão da vida. E aí ele fala sobre se partir, sobre entregar o seu corpo. E aí os discípulos falam assim para ele: nossa, que duro é esse discurso. E aí ele fala para eles assim: ó, se vocês quiserem ir, vocês podem ir também. Muitos da multidão desistiram porque o discurso era pesado demais. E aí Pedro diz assim para ele: Senhor, para quem nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Quando essas pessoas quebradas chegam até a gente, quando a gente ensina o que de fato é o discipulado verdadeiro, que é a vida de Cristo manifesta em nós, né? Quando é a vida do Senhor alcançando a gente, quando a gente ensina isso, a observar e guardar os mandamentos do Senhor, por mais difícil que sejam as lutas, os questionamentos, as renúncias, os vícios, os problemas, as próprias pessoas vão chegar a essa conclusão. De que elas não têm para quem ir, senão para o Senhor Jesus. Eu e você, em algum momento, chegamos nessa conclusão sozinhos. Né? Dentro das nossas crises, dentro das nossas experiências, dentro da nossa própria vida. Por mais que as pessoas tenham compartilhado Cristo com a gente, ou tenham nos evangelizado de alguma forma, a consciência de que nós precisamos do Senhor vem dele. Vem dele. Então, o discipulado, ele quebra essa barreira hierárquica, né? Eu não gosto muito quando as pessoas me chamam de pastor por conta disso. Isso cria, muitas vezes, um estereótipo, uma barreira muito grande. Tem gente que às vezes pergunta assim: o senhor prefere ser chamado de quê? Eu falei: olha, eu prefiro ser chamado de Marcos, à vontade. Né? Que a pessoa assim, cara, eu chamo de missionário, eu chamo de pastor, eu falei: chamo de Marcos, é melhor. Sabe? Porque é quem eu sou. Por mais que eu ame o pastoreio, né, isso é o que eu faço. Mas quem eu sou mesmo é Marcos, filho de Deus, chamado para o relacionamento com as pessoas. E é isso que eu quero que elas entendam, que não é o que elas fazem, não é o quanto elas são capazes de fazer alguma coisa, mas é quem elas são no Senhor, quem Deus as construiu para ser nele. E a partir daí, aquilo que elas fazem é natural. Parte sai delas. Teve um dia que recentemente, agora, tem umas 2 semanas, eu acho, 3 semanas, eu fiz uma viagem missionária para a Ilha do Marajó, lá em Belém, com a igreja que a gente caminha aqui em Petrolina. E aí eu lembro que, acho que foi um domingo antes, tem 2 domingos antes, chamaram a gente, alguns domingos antes, na verdade, chamaram a gente em cima, assim, né, do altar para orar pela equipe que ia e tal. E aí o menino que estava tocando bateria, ele é um amigo, né? E aí ele falou que ele me viu subir assim e falou assim: poxa, eu admiro tanto o Marcos, que coragem, né? Caramba, as coisas que ele faz e tal. E aí, passou, né? Uma semana depois, eu acho, eu estava numa crise brava, assim, sabe? Estava com uma batalha na minha cabeça. O dia mal, né? Que chega para todo mundo. E aí, ele veio aqui em casa e ele falou assim: rapaz, olha, hoje eu estou no bad.
E no dia que chamaram a gente para orar lá em cima, depois eu estava numa batalha espiritual na minha cabeça, comigo mesmo. Falei assim, Deus, será que isso vai dar certo? O que eu estou fazendo aqui em Petrolina? É um desafio maior que as minhas pernas, melhor eu ir embora, não vai dar certo. A gente apertado, nossas finanças de cabeça para baixo, sem um jeito de chegar em alguns aspectos. E eu estava numa crise de fé, e Deus falando comigo, eu falei para você deixar essas coisas lá de fora, isso não é nem hora para você pensar nisso. E eu tentando, tá bom, tô tentando não pensar. E aí ele ficou olhando assim para mim, ele falou, sério que você estava assim? E ele, nossa, eu te vi subir no púlpito. E eu falei assim, caramba, nossa, eu admiro tanto o Marco. Eu falei, que bom que você me admira, mas eu sou ser humano. As mesmas dificuldades e limitações que você tem, eu tenho também. A diferença entre eu e você é que hoje eu tenho um pouquinho mais de responsabilidade do que você. Mas isso é a única coisa que nos diferencia. Eu não estou acima e você está abaixo. Nós temos responsabilidades diferentes, mas a gente está sentado na mesma mesa. Deus está nos chamando para viver o mesmo reino. Isso, gente, é discipulado. É permitir que as pessoas vejam também, né, a nossa carne e sangue, né? É permitir que as pessoas também conheçam os nossos limites. Óbvio, você não vai andar com uma placa na sua testa escrito seus problemas, não. Mas você precisa ser vulnerável, porque isso traz vida e cura para as pessoas. Esse menino achava que ele era um Zé Ninguém. E aí, no nosso relacionamento, né, ele vem aqui para casa, ele dorme aqui em casa. E eu falo, e a gente conversando, e às vezes ele fala assim para mim, eu aprendi com você no dia que você falou isso, assim, mas eu vejo, às vezes, você está preocupado com alguma coisa, e eu vejo você pensando, eu vejo você. Assim, isso é discipulado efetivo, sabe? Não é um discipulado triunfalista, que nada dá errado. Não. É um discipulado triunfante em Jesus, ou seja, o triunfo sobre os dias maus. Né? Mas por causa daquilo que Cristo promoveu. Lembra? Por causa do poder e da autoridade que foi dada a Jesus. Então, isso é um discipulado efetivo, verdadeiro, que promove transformação. Quando as pessoas têm a oportunidade de ver as marcas do Evangelho na nossa vida. Né? E quando a gente abre espaço para elas. Né? Lá em Provérbios, capítulo 27, do versículo 17 até o 19, vai dizer assim: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Quem cuida da figueira comerá de seus frutos. Quem protege os interesses do seu senhor será recompensado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. O ferro, ele é afiado por um objetivo. Você não afia uma faca para guardar ela no lugar de novo, né? Senão ela vai perder o fio novamente. Aí, mesmo aquilo que não é usado, também perde o seu valor de alguma maneira, né? Se você afiar uma faca e guardar ela, quando você pegar ela, vai estar desafiada de novo. Vai estar certa, né? Você vai ter que afiar ela novamente. A gente afia o outro para um propósito, né? O discipulado ele revela quem nós somos para mostrar o caminho da mudança e da transformação. Não existe liberdade de transformação sem o reconhecimento de quem nós de fato somos, o lugar que nós ocupamos, as nossas ações e as nossas reações. Sabe, quando o texto fala, assim como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Se eu não dou o meu coração para ser conhecido, eu não tenho a oportunidade de conhecer o coração do outro. Não é legítimo.
Você tem coragem de deixar um desconhecido conhecer o que se passa dentro de você? Você tem coragem de chegar para um cara no meio da rua e falar, gente, vem cá, vem cá, vem cá. Rapaz, estou passando por esse problema na minha casa, né, com os meus filhos, com a minha esposa, eu tenho esse problema aqui, eu sou viciado nisso aqui, eu tenho dificuldade com isso aqui, eu tenho raiva, eu sou iracundo, eu brigo, eu sou ignorante. Você tem coragem de fazer isso? Não, porque a gente dá o nosso coração a conhecer as pessoas que são próximas a nós. Não tem como se ver o rosto refletido na água sem que você se aproxime dela. Não tem como você conhecer o coração do outro sem que você se aproxime dele. O discipulado, ele tem essa função, né? Essa via de mão dupla. Quando eu estou ali ouvindo o outro, Deus está trabalhando dentro de mim. Eu já recebi revelações poderosas enquanto eu estou escutando outra pessoa. Primeiro, porque eu escuto a outra pessoa ouvindo o Espírito Santo. Então, ele tem o que falar para mim. E aquilo vai batendo dentro de mim, aquilo vai me alcançando de alguma forma, né? E depois, quando eu vou falar, parece que eu estou ouvindo Deus falando comigo. Estou quebrantado naquilo que eu estou ouvindo. Então, você está vendo como que o discipulado ele é muito mais bonito, né? E ele é muito mais poderoso quando a gente deixa de ver ele como um método e passa a ver ele como uma realidade da vida cristã, sabe? Eu quero muito que você pense sobre isso, sabe? Eu queria até, né, parar aqui e eu queria que alguém aí falasse, né, o que você está achando do que eu estou falando, o que você está pensando, será que eu estou falando besteira, isso está te alcançando de algum jeito? Fala aí, quem é que vai falar? Posso falar? Pronto, por favor. Diga seu nome primeiro, para saber quem é você. Tudo bem? Me chamo Fábio, eu sou de Max aqui de Santíssimo. Tá? Prazer, viu, Fábio? Prazer meu. Não, as coisas que você pontuou aí me identificam muito, né? Porque eu dou aula aqui para uma garotada aqui próximo aqui na comunidade e eu vejo o quanto o relacionamento faz com que eles confiem em mim. Mesmo eles sabendo todos os meus erros, as minhas debilidades, eles sabendo das minhas dificuldades, mesmo assim eles acreditam no que eu falo, né? E até se colocam em condições de tentar fazer aquilo que eu oriento, né? Às vezes eu posso dar um conselho que possa sair errado, mas quando mas isso não impede de que eu possa estar aconselhando novamente e eles estarem aceitando também, porque houve um relacionamento, né? Foi construído algo dentro disso daí, então isso daí facilita muito, né, o meu trabalho com as crianças, né, o trabalho evangelístico com os garotos da comunidade, então acaba com que isso facilita muito, porque eu estou na casa deles, eles estão na minha casa, e a gente acaba convivendo, né? Não só na parte do projeto, mas a gente acaba convivendo. E essa comunhão, né, eu percebi que isso facilita demais as coisas, e muito. É interessante, né? Porque quando a gente permite que o outro se aproxime, ele vê essa manifestação do Cristo ser humano, né? É tão interessante para a gente parar para ver Hebreus, né, falar sobre isso. Fala assim, olha, Jesus, ele se sujeitou a toda forma de sofrimento para que a gente não tivesse um sacerdote que não pudesse se compadecer de nós. Ou seja, Jesus ele se sujeitou a uma vida humana, né? Não é porque Deus era bonzinho, né? Não, era porque Deus não era indiferente à sua criação. Sabe, aquela ideia, Deus ele é compassivo, né, misericordioso,
porque ele experimentou na pessoa de Jesus o sofrimento humano. Ele experimentou na pessoa de Cristo os conflitos da humanidade. E aí agora ele tanto que Jesus homem ainda é o mediador entre nós e Deus. Cristo homem, Tessalonicenses vai dizer isso. O Cristo homem é o mediador entre nós e Deus. Deus ainda permanece olhando para Jesus e pensando, cara, a humanidade passa por isso, eu não sou indiferente a ela. Não é? Por exemplo, essas pessoas no projeto, elas têm realidades de vida diferentes. Muitas vezes diferentes da nossa, a gente não conhece, a gente não compreende, né, uns dos outros. E aí tem um cara que senta no chão para ouvir o que eles têm a dizer, estou tendo a oportunidade de ver Cristo sentando para ouvir a própria história deles. Isso muda tudo. Né? E glória a Deus por você, viu, Bruno? Obrigado, real, por compartilhar. Eu fico muito feliz de ver gente que faz isso, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade muito moralista e muito militante. E quando as pessoas são humanas para ouvir as outras, elas conseguem enxergar Cristo de uma maneira completamente diferente, mas de uma maneira real. Ele tem uma proposta de vida e mudança, né? Mas não é uma proposta de vida de mudança indiferente. Deus está dentro do processo de mudança, ele não está fora dele. Isso faz toda a diferença. Né? Mais alguém quer compartilhar? Gostaria de falar rapidinho? Não? Então vamos seguir. Em Lucas, no capítulo 22, né, do versículo 31 até o versículo 46, é o momento em que Jesus fala para Pedro, né, que ele vai trair ele. E eu acho tão interessante, porque tem uma parte aqui que fala assim, no versículo 31 do capítulo 22 de Lucas, fala assim: Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Pedro disse, Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão e até para morrer no seu lugar. Jesus, porém, respondeu, Pedro, eu vou lhe dizer uma coisa, hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. E quando eu leio esse texto, eu fico pensando assim, Jesus não é pego de surpresa, né? Isso é fato. Jesus alcança a gente dentro da nossa história, dentro de quem a gente é de verdade, né? E Deus sabe até onde a gente pode ir. Deus conhece os nossos limites e ainda assim Deus deposita coisas na nossa mão. É engraçado que Jesus está falando para ele que ele vai vacilar e ainda fala assim, olha, mas quando você se arrepender, fortalece seus irmãos. Existe muito aprendizado no arrependimento. E uma das coisas que a gente precisa aprender quando a gente está do lado de quem ouve é que a gente precisa acolher o coração quebrado. As pessoas, quando elas caem, quando elas pecam, quando elas erram, elas experimentam de um sabor amargo demais, que é essa separação da pessoa de Cristo. Esse sentimento de que, nossa, eu desagradei o meu Senhor, me separei dele agora. Aquele que vive para fazer a vontade de Deus e peca, ele tem esse sentimento. Né? Não tem consequência maior do que o sentimento de que você desagradou o Senhor. Né? E isso é muito difícil. Então,
O que Jesus está dizendo para Pedro, olha, Pedro, quando você se arrepender, acolhe, sabe? Pedro estava prestes a viver a experiência que mudaria a vida dele. Porque vamos pensar, o texto aqui mostra esse processo. Jesus está anunciando que vai ser morto, ele vira para Pedro e dá um recado, olha, vou te avisar aqui que você vai vacilar. E Pedro afirma para ele, Senhor, eu estou pronto para fazer qualquer coisa pelo Senhor. Vamos continuar lendo o texto? O versículo 35 diz assim: em seguida, Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei para anunciar boas novas sem dinheiro, sem bolsa de viagem, sem sandálias extras, alguma coisa lhe faltou? Não, responderam eles. Então ele disse: agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem. E se não tiver uma espada, venda a capa e compre uma, pois é necessário que se cumpra esta profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Eles responderam, Senhor, temos aqui 2 espadas, é o suficiente, disse ele. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse, orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância, como de um arremesso de pedra, e ajoelhou-se e orou. Pai, se queres, afaste de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade, e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. E aí segue o versículo 47. Então, Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo você traiu o filho do homem. Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos lutar, trouxemos as espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Mas Jesus disse, basta, tocando a orelha do homem, o curou. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes e capitães da guarda do templo e os líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e um pedaço de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali ensinando. Mas esta é a hora de vocês, de todo o tempo em que reina o poder das trevas. Quando eu olho para essa história, eu penso assim, no Pedro reativo, né? Pronto para lutar. Jesus, em todo o tempo, disse que ele não veio para lutar, que ele não veio contra Roma, mas ele veio para os seus, ele veio para resgatar os seus. E Pedro, impulsivo como era, foi lá e tomou a sua própria decisão. Né? Eu escrevi assim, mas você já parou para pensar o motivo de Pedro estar andando armado? Ele estava andando com Jesus há 3 anos e ainda assim não tinha entendido que a proposta de Jesus não era lutar contra Roma ou contra um governo político, mas era salvar o coração do povo e trazê-los de volta para Deus. Essa era a intenção de Jesus. Né? Pedro ouviu diversas vezes Jesus falando sobre a sua própria morte. E qual era o propósito da morte dele? Ele estava na ceia, horas antes de Jesus, horas antes de chegarem no Getsemane. Mas ainda assim, ele estava armado. Ele estava pronto para reagir baseado no seu próprio medo, no seu senso de preservação. Quantas vezes a gente, em situações adversas, difíceis, a gente reage, né, com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria... A gente deixa que a nossa personalidade e a nossa humanidade fale mais alto do que a proposta de Jesus. Né? Quantos de nós somos desafiados todos os dias a andar com pessoas que continuam fazendo escolhas erradas,
mesmo depois que receberam tanto ensinamento, direção e cuidado. Você já se viu nessa posição? De que você anda com pessoas que ainda repetem as mesmas coisas, trazem as mesmas demandas, parece que elas não andam na vida. Ou quantas vezes você mesmo já falou assim, fulano, está na hora de romper, você não quer nada. Meu Deus, aí esse linguajar meio cristão, evangélico que a gente fala, né? Meio, você tem que romper, você tem que deixar isso, você vive a mesma coisa. Sabe, quantas pessoas carregam lutas interiores dentro de si e reagem em situações tão adversas, né? Quando elas veem algumas questões, elas se deparam com a sua natureza caída e elas reagem de uma forma quebrada. Quantas vezes a gente se vê em situações como essa? Quantas vezes você fez alguma escolha errada, mesmo depois de já ter sido confrontado diversas vezes pelo Senhor, ter confessado, ser arrependido, sabe? Seja transparente com você mesmo. Quantas vezes você voltou no mesmo erro? Quando a gente para pensar sobre isso, a gente, a gente aprende a lidar com a queda das pessoas, né? A gente aprende a lidar com os conflitos das pessoas. A gente aprende a lidar com os questionamentos das pessoas e com as suas dores de uma forma genuína, de uma forma misericordiosa, de uma forma empática. Quando a gente olha para os nossos processos, da nossa própria vida, quando a gente ouve alguém compartilhar das suas dores, a gente não vai colocar sobre ela um jugo de mudança e transformação, de que você não pode mais errar. Mas, olha, vamos lá, vamos se arrepender diante do Senhor. A gente não vai costurar o véu de novo, sabe? A gente vai falar para ela, olha, existe um lugar para o Senhor de arrependimento. Existe um lugar de transformação, porque eu já fiz tantas vezes a mesma coisa. Quando Jesus fala para Pedro assim, quando você se arrepender, fortalece os seus irmãos, era sobre isso que Jesus estava dizendo. Será que você tem coragem de mostrar as marcas que o arrependimento promoveu na sua vida? Quando você está diante de alguém que está dilacerado, que está lutando contra alguma coisa que não consegue largar, e quer desistir do cristianismo, de caminhar com Jesus, porque acha que agora ele tem problemas demais. Eu lembro de uma história que eu ouvi que eu nunca mais vou esquecer. Né? Eu já contei essa história milhares de vezes. O Pedro do Borel ele liderava a Jucu lá no Borel, né, aí no Rio de Janeiro, e ele contou uma história que ele começou a cuidar de um cara que era bêbado, alcoólatra. E o cara caía na rua, né, todo sujo, e Deus falou para ele, Pedro, vai cuidar desse homem. E aí o Pedro pegou a garagem da casa dele e reformou, colocou uma cama, geladeira, coisas básicas, né? E colocou o cara lá dentro. E o cara ficou um mês bom, um mês sóbrio, 2 meses sóbrio, 3 meses. Um dia o Pedro está voltando para casa, o cara está caído na rua, todo bêbado, sujo, todo caído lá. E aí ele vai, pega o cara, por que você fez isso, fulano? Vamos lá, vamos tentar de novo. E aí passou um mês, o cara caiu de novo. Aí foi lá, pegou ele, passou mais 2 meses, caiu de novo. E aí o cara começou a ficar com vergonha e falava assim, Pedro, eu prometo que essa vai ser a última vez que eu vou fazer isso. E aí ele ia lá, passava um tempinho, caía de novo. Aí um dia ele começou a vender as coisas que o Pedro tinha colocado dentro da garagem. E aí ele falou assim, olha, eu não vou fazer mais isso não, me perdoa. E aí Pedro falou para Deus, eu não aguento mais. Até onde eu vou com esse cara?
E aí Deus falou para ele, você vai até onde eu sou capaz de ir com você. Você vai com ele. Pedro, olha para dentro de você. Olha da onde eu te tirei, olha o que eu já fiz. Olha quantas vezes você voltou no mesmo lugar. E eu fui lá e te trouxe de volta. E aí teve um dia que o cara sumiu. E aí o Pedro falou assim, rapaz, esse cara caiu de novo, não aguento mais, não sei o quê. E aí descobriram que ele estava no hospital. O cara mandou chamar Pedro. E aí, quando ele chegou no quarto, o cara começou a chorar, pediu desculpa, falou para Pedro que ele se arrependia do que ele tinha feito, que ele ia prometer não fazer de novo. E aí ele virou o cara virou para Pedro e falou assim, olha, Pedro, eu só quero ir para o céu se Jesus foi igual a você. Se Jesus não foi igual a você, eu não quero ir para o céu, não. Porque se tem uma pessoa que me amou, foi você. Então, se Jesus não foi igual a você, eu não quero ser, não. Não quero ir para lá, não. E aí Pedro falou para ele, eu amei você porque Jesus me amou. Jesus é muito melhor do que eu. E aí ele falou assim, então eu posso ir para lá também, se eu morrer. Ele morreu, ele faleceu, logo depois. E eu vou te dizer, eu acho que isso é o evangelho da verdade. É a gente permitir que as pessoas conheçam as nossas dores, as nossas fraquezas e vejam Cristo na nossa história. Sabe? É a gente permitir que a nossa história seja lida pelas pessoas. É a gente permitir que as marcas do discipulado, caminhando com Jesus, sejam a base do nosso relacionamento com as pessoas. Não a nossa posição eclesiástica, né? Não o fato da gente ser líder de alguma coisa, ou a gente ser o pastor, o presidente, sei lá, o bambambam da igreja. Né? Mas não, é porque a gente é seguidor de Jesus e a gente tem marcas que contam essa história na nossa vida. Porque as pessoas, elas precisam chegar a esse ponto de ver Cristo em nós e perceber, olha, e você é de fato parecido com Jesus, eu quero viver a eternidade com ele. Porque você testemunhou Cristo, sabe, para essas pessoas. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro, fortalece seus irmãos. Mostra para eles o que o medo faz. Fala para eles o que é ter medo. Fala para eles o que é ter medo de morrer e me negar. Conta para eles o que você passou. Porque logo depois, né, a partir do versículo 54, vai dizer assim, no capítulo 22 de Lucas. Então, os guardas o prenderam, né, Jesus, e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta, e Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse, esse homem é um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, eu nem conheço ele. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse, você também é um deles. Não sou, não, retrucou Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro homem afirmou, com certeza, esse aí também estava com ele, pois também é Galileu. Pedro, porém, respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. No mesmo instante, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes do galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro teve a maior experiência de confronto da vida dele. Olhando. Quando Jesus bateu o olho de Pedro, e Pedro bateu o olho dele, ele percebeu o que ele tinha feito. Quando essas pessoas quebradas chegam para a gente,
que elas precisam é disso, né? Elas precisam que a gente olhe para elas com o olhar de Jesus. Elas precisam que a gente olhe para elas com esse olhar de que elas se lembrem de que elas não deveriam ter feito o que fizeram, mas por causa do amor do Senhor e daquilo que o Senhor tem para oferecer a elas, né? Pedro vivenciou uma experiência do discipulado diário e ainda assim andava armado, seguro na sua personalidade, na obstinação de que ele tinha que ser o bambambam da história e negou a Jesus no momento de crise e pressão, até que teve uma experiência de reconhecimento de quem ele era diante de quem ele estava. Esse olhar de Jesus mostrou muito mais quem Pedro era do que quem Cristo de fato era, né? Primeiro Pedro precisou se enxergar. Primeiro Pedro precisou cair em si, né? Primeiro Pedro precisou olhar para dentro dele e perceber, uau, eu não sou tão bom assim, sabe? A gente precisa voltar para esse lugar todos os dias da nossa vida, né? Primeiro eu quero falar para você, não tem como eu falar sobre um discipulado efetivo e esse discipulado não passar dentro de mim, sabe? Primeiro eu preciso olhar para dentro, sabe? Quando Pedro nega Jesus, ele é encontrado por esse olhar de perdão que alcança ele no meio do seu desespero e ele percebe de fato quem ele é. A diferença entre o choro de Pedro e o desespero de Judas é justamente esse lugar de olhar para Jesus e se perceber. Sabe? É isso que a gente precisa levar para as pessoas da nossa volta. Sabe por quê? Porque quando agora a gente vai pular lá para João, capítulo 21, e a gente vai ver que mesmo diante de todas essas experiências, né, diante de toda essa revelação de Deus, de toda esse relacionamento com Jesus, mesmo diante de tudo isso, os discípulos ainda entram em crise, né? Em João, capítulo 21, Jesus já tinha morrido, né? Já tinha ressuscitado, e aí diz assim no versículo 1, depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite inteira. Todos nós, quando estamos passando por um período de frustração, de dor, a gente vai para aquilo que nos consola, a gente vai para aquilo que a gente sabe fazer, a gente procura as nossas fugas, né? Jesus ele já havia ressuscitado, ele já havia aparecido para eles, mas ele ainda não tinha aparecido para alguns discípulos e para Pedro. Só que aí Pedro volta para o lugar de consolo e segurança, que é o quê? Que é o mar, a pesca, aquilo que ele sabia fazer. No período de frustração, a gente quer voltar para aquilo que a gente sabe fazer. Né? Quando a gente vai acolher as pessoas que de alguma forma voltaram, né, para o seu pecado, ou que erraram, ou que fizeram alguma coisa e procuram a gente para buscar ajuda, se você for ver, elas voltaram para aquilo que elas tinham fuga, para aquilo que de alguma forma era seguro ou comunicava alguma coisa para elas. Esses dias eu ouvi um cara dizer assim, meu irmão, esse negócio de que se o pastor pecar, ele já estava longe de Deus há muito tempo. O cara não tinha se convertido, não. Não era um pastor de verdade, não. Eu fiquei pensando, não é verdade, não, só escutei.
E eu fiquei pensando, cara, às vezes a gente trata esse lugar de ministério como um lugar de super-heróis, né? De super-pessoas. E quando a gente vai para o discipulado, quando a gente vai para as pessoas e elas, para elas caminharem com a gente acaba reproduzindo isso. E quando elas se deparam diante dessa ideia, elas não sabem lidar com elas mesmas quando elas têm crise, quando o dia mal aparece, sabe? Então, quando a gente olha para essas verdades aqui, né, para essa realidade dos discípulos, todo mundo tem um lugar de segurança, fora da presença de Deus. Todo mundo tem um lugar que vai correr, que vai fugir, né? Todo mundo tem um lugar que, de alguma forma, vai nos esconder. Tem gente que vai dormir, tem gente que vai beber, tem gente que vai jogar, tem gente que vai curtir alguma coisa, tem gente que vai pecar, tem gente que vai para pornografia, tem gente que vai para discussão. Eu tenho um amigo que ele fala assim: se minha esposa estiver muito bem e eu estiver irritado, eu vou irritar ela também. Porque se eu não estou bem, ninguém vai estar bem, sabe? Então, assim, isso é um lugar de obstinação dele. Eu falo para ele, mano, não faz isso não. Comigo não tem essa. Por que eu vou estar estressado e ela vai estar de bem? Né? Então, assim, todo mundo tem esse lugar de crise. Só que é nesse lugar que Jesus nos encontra. Porque no versículo seguinte, né, ele diz assim: Jesus já estava na praia. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Esses lugares de fuga, eles tiram a nossa compreensão da presença de Deus. Quando as pessoas pecam, elas se perdem dentro delas mesmas. E é nossa função, dentro do discipulado, levar as pessoas à compreensão de que Deus está dentro do processo delas. Deus ainda permanece no mesmo lugar. Quem errou a direção foi ela. Mas Deus ainda está lá. E o arrependimento é esse lugar de refazer caminho, é esse lugar de recomeçar a rota, sabe? De lembrar de onde caiu e seguir em frente a partir daquele lugar. Não é a partir do zero, não é a partir de um lugar de culpa, não. É a partir da onde caiu, é a partir da onde errou, sabe? Então, é, olhar para essa compaixão, para esse coração compassivo de Jesus, de estar dentro dos nossos processos, é o que vai fundamentar o discipulado nos dias de hoje, sabe? As pessoas elas estão perdendo cada vez mais o senso de humanidade, elas estão se tornando indiferentes, valor. É aquilo que, se você concorda comigo, maravilha. A gente está pronto para dar junto sempre. Se você não concorda comigo, não adianta. Sabe? E quando a gente se coloca no lugar do outro, no lugar de misericórdia, no lugar de compaixão, a gente está abrindo espaço para Cristo ser testemunhado nas nossas vidas, sabe? Hoje, o que eu mais percebo é o quanto as pessoas querem ser ouvidas. Mas sabe por que elas não falam? Por causa de nós. As pessoas elas querem ser ouvidas, elas querem falar. Mas sabe por que elas não falam? Porque elas têm medo. Porque elas acham que a gente é melhor do que elas. Às vezes elas estão querendo cheia de coisa dentro delas, sabe? E às vezes elas acham que o que elas têm para dizer vai assustar a gente. Eu já vivi uma situação uma vez que eu estava liderando um curso, né, tem na Getúlio, e, e eu discipulava três meninos. O mais novo tinha 18 e o mais velho tinha 24. E aí vieram os três assim, para falar comigo de uma vez. Eu estava sentado num banquinho assim,
E aí eles, Marcos, a gente precisa conversar e tal. Eu falei, ó, hoje não tem conversa. Hoje eu não converso com ninguém, hoje eu não falo com ninguém. Hoje quem vai falar vai ser vocês. Eu estou precisando de oração, estou passando uma situação complicada. Hoje eu não estou bom com a conversa, hoje eu estou ruim. Então, quem vai orar aqui vai ser vocês. Eu não vou orar por ninguém, não tem palavra para ninguém, não tem versículo bíblico para ninguém, não tem oração para ninguém. Hoje eu vou sentar nesta cadeira e quem vai orar vai ser vocês. Aí eles olharam assim para mim, não, você está brincando, né? Não, não estou brincando, não. Olha a minha cara. Eu estou aqui chorando, mas perto de Jesus, vocês aparecem. Vocês acham que eu vou dar o quê para vocês? Não, 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 hoje é meu dia. Quem está precisando sou eu. Eu aqui, é carne e sangue. Se for, eu falei sangue. E aí, o menino, tá bom, então vamos orar, né? Eu acho que ele está falando sério, rapaz. Vou te dizer, eu nem na cadeira levantei, sentado aqui, eu estava sentado aqui. E os meninos, olha, aqueles meninos me levantaram de um jeito, eles oraram por mim, cantaram, gritaram, oraram, profetizaram, fizeram acontecer. E eu sentado assim, de cabeça baixa, eu lembro de Deus falar isso comigo. Deus falou assim para mim: existe sim resposta na sua vulnerabilidade. Não tem que ser quem você não é, mano. Isso, você pode ter certeza que esses meninos vão lembrar disso aqui pro resto da vida deles. E eles vão reproduzir isso. Quando eles estiverem em situações em que eles lideram ou têm posições de liderança, e eles não estiverem bem, eles vão assim. E eu sempre vou ter um socorro para você. E de fato, que dia sensacional foi aquele. Me ignoraram, me abraçaram, choraram comigo. Deus me deu tantas palavras bonitas, assim, sabe, encorajadoras, por causa da minha vulnerabilidade. A gente precisa reproduzir isso no coração das pessoas. Hoje as pessoas estão sedentas de gente para ouvir, elas têm medo de falar. O que alguém colocou aqui, né? O medo do pré-julgamento. Isso é verdade, sabe? É o medo de pré-julgamento, o medo de alguém vir e falar assim: meu Deus, mas você fez isso, não estou acreditando. Às vezes alguém me confessa as coisas e fala assim: não, Deus está nesse processo dele. Às vezes a pessoa fica, né, com aquela cara constrangida. Não, não fica constrangido, não. Eu também já tive uma vida. Antes de Jesus, minha vida não era nada. E sem Jesus, hoje, minha vida também não é nada. Eu sei exatamente o que eu sou capaz de fazer sem Jesus. Eu não acho que você é um mundo. Não acho que você é um mundo. Então, as pessoas precisam desse Cristo encarnado dentro de nós. Isso é o discipulado. Sabe? É a gente formar no corpo de Cristo essa consciência do Evangelho encarnado de Jesus, né, do Cristo homem que permanece se compadecendo de coisas que ele experimentou na sua própria vida aqui na Terra, caminhando como ser humano. E ele não é indiferente às minhas crises, não é indiferente às minhas dores. Né? Não existe para você, masturbação pode não significar nada, mas para alguém que teve uma história de marcas e dores, isso pode significar muita coisa. Então, não é simplesmente querer parar no final. Para você pode ter sido assim, para mim pode ter sido assim, mas para o outro não. Para o outro, às vezes, a mentira é uma coisa que fere a ele, e para você isso pode não significar nada. Mas eu preciso acolher as pessoas nesse lugar, porque é isso que elas vão reproduzir, acolhimento. A gente vai falar depois, na próxima aula, sobre o perfil, né, do titular, né, o que a pessoa precisa entender para ser funcional nisso. Né? E uma das coisas é exatamente essa, é ter esse coração de misericórdia, né? Você ser compassivo com o outro, não valorizar e levantar o pecado do outro, mas
levar o outro à compreensão de que Deus está na história dele e que não existe nada tão bobo que não possa ser falado ou tão absurdo que se tenha medo de falar. Não, de jeito nenhum. Deus está no seu processo. Né? A Sandy levantou a mão, você quer falar? Sim, boa noite, Boa paz, tudo noite, bem? paz, tudo bem? Eu sou daqui da Igreja Fonte de Águas Vivas e, assim, eu concordo, estou concordando com tudo que você está falando, está me edificando bastante e me fez, assim, pensar numa situação que eu já vivenciei e vivencio até hoje, né, no caso. Quando a gente está fazendo discipulado, quando a gente está tentando reproduzir um tipo de relacionamento, assim como a gente aprendeu, né, porque alguém nos discipulou, alguém nos discipula. Me lembrei de uma situação que ocorreu quando eu estava liderando uma célula de adolescentes, na época, e eu lembro que as meninas, elas vinham até mim procurando muitos conselhos bíblicos, né, passando por várias situações, e eu também me encontrei num momento muito difícil, naquele dia específico. E assim, o que me impactou é que eu perguntei, né, como é que foi o dia de cada uma, ajudei da forma conforme o Espírito Santo estava me guiando ali naquele momento. Mas quando eu fechei o portão da minha casa, eu fiquei pensando, nossa, ninguém perguntou como eu estava. Ninguém quis saber assim como é que foi meu dia, né? Se eu estava precisando de alguma coisa. E eu fico pensando que às vezes o discipulado pode ser até um pensamento imaturo meu, reconheço isso, mas eu fico pensando que às vezes o discipulado é uma via de mão única, não é tanto assim de mão dupla, principalmente quando a gente está com aquela pessoa ali que está iniciando a caminhada, né? Eu acho que só se torna uma via de mão dupla quando a gente já tem assim alguns anos, né, discipulados juntos e tudo mais. Porque às vezes eu me sinto muito solitária, até hoje eu me sinto às vezes muito solitária, porque são poucos os discípulos que chegam e realmente perguntam assim se eu tô precisando de alguma coisa, se eu tô bem, como é que foi meu dia, minha semana, né? São muito poucos. Muitas vezes eles não nem dão um retorno, assim, né? Eu mesma perguntei como é que estão as coisas e tudo mais, e não sinto esse retorno. E aí eu fico nesse ponto, né, de dúvida, se realmente é um discípulo, se realmente não é. Entro em dúvida, às vezes entro em crise. Senhor, será que eu realmente tenho discípulo? Como é que funciona isso? Então, assim, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se é uma via de mão única, se não é, se é de mão dupla. Como eu posso reagir? Como é que eu posso me sentir nesse momento assim? O que a Bíblia diz sobre isso? E você que tem mais experiência, como é que você se sente em relação a isso? Obrigado, viu, Sandy, por compartilhar. Eu, de fato, o discipulado ele é, assim, uma via de mão, mas a gente precisa pensar em algumas questões, né? Por exemplo, a gente funciona numa cabeça muito hierárquica ainda, sabe? As pessoas funcionam numa cabeça muito hierárquica, elas sempre vão colocar a gente nesse lugar, né? De que a gente, pelo fato de estar exercendo alguma função, a gente, a gente é espiritual demais, a gente não precisa, a gente ocupa uma posição de importância, então a gente está pronto para tudo e qualquer coisa, né? Eles não precisam se preocupar com a gente. Isso vem dessa estrutura, né, de uma mentalidade hierárquica, né, de que eles são menores e nós somos maiores de alguma forma. A gente muda isso através de mudar a cultura do povo. A gente precisa ensinar isso para as pessoas, né? A gente precisa ensinar isso para as pessoas de uma forma muito intencional, né? Óbvio que a gente vai se deparar com pessoas que naturalmente não vão olhar para o lado. Tem gente que não olha para o lado e fica interessado, né? Tem gente que olha para si e está tudo bem, né? Isso é a maneira como ela vê a vida, né? E a gente vai provocar questionamentos nessas pessoas
testemunhando uma vida de altruísmo, né? Incentivando ele a olhar para as outras pessoas, porque é isso que o Evangelho nos ensina. Ponto. Mas como que a gente muda isso de uma forma prática? É ensinando as pessoas. A gente precisa ensinar os nossos discípulos, as pessoas que andam com a gente, sobre essa humanidade. É você ser intencional com aqueles que são mais próximos, que você quer criar vínculo, né? Dessa forma, falando, e aí, fulano, como é que você está? Está tudo bem? Então, olha, eu hoje eu me lembro muito bem também, né? Estou com uma situação assim, para só melhorar comigo. A gente traz as pessoas para esse lugar e também com os nossos ensinamentos. A gente ensina as pessoas dessa forma. Eu sou muito intencional na escola, sabe? Principalmente por eu viver em comunidade, né? E as pessoas observarem umas às outras o tempo todo dentro da comunidade. Por exemplo, a minha vida dentro da Jucum era como se fosse uma igreja 24 horas por dia, porque a gente divide o mesmo espaço, não a mesma casa, mas o mesmo terreno, né? Às vezes são várias casas no mesmo lugar. E a gente se vê o tempo todo e se olha o tempo inteiro. Então, eu sempre deixo claro, olha, quando eu não estou bem, eu falo, estou legal, não. Pô, mano, a gente tem proximidade, vem cá, vamos orar comigo. Então, quando alguém pergunta, e aí, como é que você está? Aí, não estou bem, não. Hoje mesmo, um amigo mandou mensagem, e aí, como é que você está, rapaz? Olha, estou pensando em umas coisas, tem acontecido algumas situações que está sendo um pouco complicado e tal, né? Mas dentro da vitória, essa é a vida. Um dia a gente, a fé move montanha, tem dia que a fé não move nem a gente de cima da cama, gerar a montanha, né? Então a gente vai ensinando as pessoas a pensarem dessa forma. E Sandy é uma construção. É difícil, né? Mas a gente precisa ser intencional, e mais do que ser intencional, a gente precisa ensinar as pessoas a pensar dessa forma, sabe? A Adri escreveu aqui. Exatamente, eu sempre pensei, o que eu poderia ter? Qual palavra eu poderia ter para ajudar alguém que sabe muito mais do que eu? No caso do discipulador. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela sempre era só para ser ouvinte. Então, é justamente essa realidade que eu estou falando. Às vezes, a gente vive essa cabeça hierárquica e as pessoas acabam tendo essa visão. Mas o que eu vou falar? Né? Se eu perguntar para ele, né, como ele está, e ele falar que não está, eu vou falar o quê? Isso ele pode, que palavra que eu vou dar? Né? Mas isso, gente, é uma cultura. Isso é cultura. A gente precisa ensinar isso para as pessoas, sabe? Ensine isso para os seus discípulos, ensine isso para o povo que caminha com você. Gente, ó, nas células, nos encontros pessoais, quando você estiver conversando com eles, no discipulado 1 a 1, fala mesmo, olha, se preocupe com o outro, pergunte como está, sabe? Pergunta como as pessoas estão, procure saber sobre a vida delas, porque a gente ouve a Deus também dessa forma. Isso é uma coisa que precisa ser ensinada. Às vezes a gente não é ensinado a isso. Já viu? Às vezes, quem tem coragem de orar pelo pastor da igreja? Quem tem coragem de orar pelo discipulador? Não, está todo mundo sentado na mesma mesa. O que diferencia são os níveis de responsabilidade. Sabe? Então, seja intencional nos seus ensinamentos. Sabe? Quando estiver junto, pergunte. Porque eu tenho certeza que as pessoas vão ser tocadas pelos seus questionamentos. Né? Ai, meu Deus, qual é o nome? O jiu-jitsu, esqueci o nome. Você levantou a mão. Você quer falar? Fala, né? Isso, tá ouvindo aí? Acho que eu consegui agora. Não, também. Fábio, né? Não. Isso. Fábio. Eu também fui pego numa situação dessa, onde eu estava comentando com os meus alunos e estava dizendo, né, quem iria participar, né, quem iria ser promovido naquela época,
e 2 alunos meus chegaram no particular e chamaram a minha atenção pelo que eu havia feito, da listagem que eu havia colocado, né, de que fulano iria e Beltrano não iria trocar, né, na sua graduação. O mais engraçado é que eles me chamaram a atenção e eles vieram pautando, pô, cara, se você fizer isso, você vai ser injusto, porque fulano e ciclano, não tem nada a ver. Eles foram me explicando tudo direitinho, e quando eu parei para pensar, eu falei assim, não, realmente, eles estão certos. Porque isso também foi algo que eu sempre procurei construir no meu relacionamento com eles, aonde qualquer coisa que eles acharem, acreditarem, eles podem expor sem medo para mim, né? Então, acho que isso facilita muito a questão do relacionamento. Até com um discípulo meu, quando eu vou conversar com ele, eu procuro mostrar para ele que eu também quero chegar ao mesmo lugar que ele quer ir, né? Que eu também tenho minhas debilidades, não tento mostrar que eu sou crentão, não faço questão de querer passar uma figura onde eu seja somente, né, acho que o super crente. Eu acho que isso daí também intimida muitas pessoas. Eu acho que fica mais fácil a pessoa enxergar no discipulador que ele é uma pessoa que também quer chegar onde ele quer. Eu acho que isso facilita bastante. Sim, obrigado, viu, Fábio? E, de fato, isso é uma verdade. A gente, como eu estou falando, a gente precisa ser intencional nos nossos ensinamentos, né? Isso é até um próximo ponto, né? Quais são os objetivos do discipulado? E um dos primeiros objetivos do discipulado é isso, transparência, né? Vamos ler Mateus 13, do versículo 10 ao 16, que diz assim: os discípulos vieram e me perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois aos que têm, mais lhe será dado e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando ouvirem o que faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido. Ouve com dificuldade e tem os olhos fechados. De modo que os seus olhos não veem, os seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, e os seus ouvidos, pois eles ouvem. Ou seja, Jesus ele traz os discípulos para esse lugar de troca de experiência aplicada à vida e ao cotidiano. Jesus traz os discípulos para esse lugar de relacionamento e troca. Para a multidão, eu falo de uma forma. Para vocês têm espaço para o questionamento. Vocês têm espaço, né, para questionar, para perguntar. Vocês têm oportunidade. Só que quem criava isso era o próprio Jesus. Nós precisamos para discipular. E o que Jesus fazia quando ele criava essas oportunidades? Ele estava ensinando o povo a reproduzir isso. Ele estava ensinando os discípulos a reproduzirem esse comportamento. Então, quando você estiver diante dessa situação, ensine as pessoas que caminham com você, os seus discípulos, a viverem essa verdade. Ensine para eles, abra o coração, para que eles se sintam à vontade de falar, de perguntar, de questionar. Mostre também as marcas do Evangelho. Seja vulnerável em primeiro lugar. Essa é a ideia da transparência, da honestidade. É ser honesto, por exemplo, no dia que não estiver bem, quando compartilho a célula e tal, a palavra, quando chegar no final, a gente vai orar. Eu tive um dia tão difícil, eu queria pedir oração. Eu queria que a gente orasse uns pelos outros, mas eu também queria expor o pedido de oração. Eu estou passando por isso, por isso, por isso. As pessoas elas vão se sentir à vontade, para poder falar, elas vão se sentir
confiantes, porque a gente quebra essa estrutura de hierarquia, né, de que um é maior que o outro. Quando a gente dá o primeiro passo para expor o coração, para que as pessoas se sintam à vontade para se abrirem e terem a oportunidade de falar. Porque às vezes as pessoas até querem, elas só não sabem como, né? Um segundo ponto do objetivo do discipulado é apontar para Cristo, quebrando essa estrutura que eu falei, né, de hierarquia. Em 1 Coríntios 11, do 1 ao 3, vai dizer assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo dizendo. Eu os elogio porque vocês sempre têm me lembrado, vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que eu lhes transmiti. Mas quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o marido e o cabeça de Cristo é Deus. Sabe, a gente precisa compreender que nós estamos debaixo. Lembra que eu falei no início, quando eu comecei a falar sobre o discipulado? O discipulado, ele é resultado de todo o poder e autoridade de Cristo sobre a terra. Então, Cristo ser o cabeça de todo homem, ó, ele fala sobre essa estrutura de família, casamento, mas também a estrutura do corpo. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem. Cristo é o cabeça da igreja. Então, o discipulado ele vai apontar Cristo é o nosso cabeça. Todos nós estamos sujeitos a uma mesma mentalidade. E que mentalidade é essa? Cristo reinando sobre as nossas vidas. Não é eu, não é o que eu sei, não é o que eu quero, né? Mas eu aconselhei e a pessoa foi lá e fez o que ela queria. Isso. E se ela retornar, receba ela e não jogue na cara dela. Você me veio me perguntar e não fez o que eu mandei. Tudo bem que fulano deu errado. Vamos orar. Existe um caminho. O que você aprendeu que deu errado? Eu aprendi isso. Não aprendi nada. Então vamos aprender, vamos rever junto o que deu errado. Às vezes a gente quer ser dono, a gente quer ser o cabeça do outro. Por isso que eu comecei esse tempo falando sobre isso na semana passada. Se a gente não sabe quem a gente é, a gente vai se espelhar, a gente vai se reproduzir no outro. Se eu sou uma pessoa insegura, meu discipulado vai ser permeado de insegurança. Se eu sou ditador, meu discipulado vai ser permeado de dureza, de ditadura, de sim, e é o que eu quero e pronto, acabou. Não tem não, é sim, pronto. Faço o que eu falo e pronto, acabou, sem questionar nenhum. Nós não somos donos de ninguém, nós somos sujeitos à cabeça, Cristo é a cabeça. O discipulado aponta para esse lugar. E mais do que tudo, o discipulado revela destino e missão. O Evangelho, quando ele se revela, ele aponta para um caminho e ele compartilha uma direção. Está lá em Mateus 28, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, apontar para uma direção, todas as nações da terra, compartilhar uma mesma direção, que é a vontade de Deus. Efésios, capítulo 4, a gente conhece, né, a partir do versículo 11, né, Cristo nos designou como figuras de autoridade e liderança para o aperfeiçoamento. Você que é discipulador, você que é líder, exerce algum tipo de liderança, você foi chamado, você é responsável para preparar o corpo de Cristo, para realizar a obra de Cristo. Você não discipula ninguém para fazer aquilo que você quer, para servir ao seu ministério, não. Você discipula as pessoas para servirem ao corpo de Cristo, para viverem a vontade de Deus nessa terra. Você é esse instrumento de uma pessoa que vai exortar, edificar e corrigir
dentro da vontade de Deus, para que a pessoa alcance a plena vontade de Deus para a vida dela, para aquilo que Deus designou a ela para fazer. Você carrega essa função sobre você, porque essa é a função daqueles que foram chamados para lavar os pés do corpo de Cristo, para lavar os pés da igreja. Eu costumo dizer isso para mim. Liderança tem a ver com lavar os pés da igreja de Cristo. Pastoreio tem a ver com lavar os pés da igreja de Cristo. Ser mestre, profeta, apóstolo, tem a ver com lavar os pés da igreja de Cristo. Não tem a ver com posição e hierarquia. Tem a ver com serviço. Você tem que ser o primeiro a começar e o último a parar. Porque você é um modelo. Porque você olhou para Cristo. Como Paulo mesmo disse, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Porque eles estão imitando a Paulo, eles estão imitando a Cristo. Agora, se Paulo não está imitando a Cristo, não tem por que eles reproduzirem quem Paulo é. Não tem por que as pessoas me seguirem se nós não estivermos reproduzindo a Cristo para elas. Então, eu quero chamar você, eu quero terminar esse tempo falando sobre isso. Que o seu discipulado seja baseado na palavra do conhecimento. Que o seu discipulado seja baseado na empatia e no coração misericordioso. Que o seu discipulado seja baseado numa palavra de sabedoria, de conselho. Que o seu discipulado seja baseado em destino e missão. Sabe, se qualquer coisa que foge dessas realidades, para de fazer. Porque eu tenho certeza que não é a vontade de Deus. Sabe, eu quero que você saia daqui, dessa aula hoje, com esses questionamentos na sua cabeça e pensando assim, Senhor, me ajuda a passar por esse filtro do que é o discipulado bíblico. Me ajuda a passar por esse filtro, para ficar para trás aquilo que é meu, só para ser o que é do Senhor. Passa pelo filtro daquilo que você faz, promove a pessoa de Cristo ou não, a maneira como você está tratando as pessoas à sua volta, promove a natureza e caráter de Deus ou promove você. Sabe? Ou promove a sua necessidade de ser afirmado como líder, de ser respeitado, ou se promove a Cristo. Né? Ensine as pessoas essa verdade, encarne elas primeiro, depois ensine as pessoas essa verdade. Sabe? Seja vulnerável, ensine o evangelho humano, sabe? De carne e osso, né? De alguém que está aqui nessa terra e que entre céu e inferno tem uma vida, né? E que Cristo se revela nessa vida. Então, eu quero que você saia daqui pensando sobre isso. Depois eu vou mandar eu vou juntar com o material da semana passada e vou mandar para o apóstolo Valmer e ele compartilha com vocês. Tá bom? Mas eu queria que a gente orasse sobre isso. Queria que a gente terminasse essa aula orando para que você pense sobre isso, deixe esse pensamento tomar forma dentro de você, né? E use a Bíblia como um filtro para aquilo que você está fazendo e promovendo na vida das pessoas, como pastor, como discipulador, como líder, sabe? Deixe a Bíblia ser esse filtro em você. Bom, feche seus olhos aí nesse lugar, vamos orar. Senhor, eu oro para que Espírito Santo, você nos ajude, sabe? Passa, em nome de Jesus, dentro de nós, esse filtro, sabe? Do que de fato é um discipulado verdadeiro. A gente quer impactar as pessoas. As nações, elas clamam pela revelação do Senhor. Existem povos na terra que estão clamando. Eles nem sabem que o Senhor ainda que o Senhor existe, que o Senhor é Deus, eles nem te conhecem. Só que eles estão clamando por algo que é maior do que eles, e Cristo é a resposta.
Mas, Senhor, nos ajuda a promover Cristo como resposta para nós hoje. Nós somos uma igreja livre, nós somos uma igreja que tem liberdade para honrar o Senhor, adorar o Senhor, conhecer o Senhor. E quantas vezes nós estamos reproduzindo aquilo que nós somos, sem o Senhor? Sabe, nós aqui como líderes, como pastores, como influenciadores de vidas e pessoas, nós queremos nos arrepender essa noite. Em primeiro lugar, nós queremos apresentar o nosso coração e dizer, Senhor, nós nos arrependemos por todas as vezes que nós reproduzimos em cima das pessoas a nossa insegurança, nós reproduzimos em cima das pessoas o nosso autoritarismo, quando nós reproduzimos em cima das pessoas os nossos abusos, sabe? Tiramos a liberdade do outro, Senhor. E nós chamamos isso de discipulado, nós nos arrependemos por isso. E por aqueles que erraram também, como Igreja de Cristo. A gente pode não ter errado, mas quantos têm ferido as pessoas em nome de um evangelho que não é o evangelho do Senhor? Então eu quero, junto com os meus irmãos, nos arrepender essa noite. E orar, Senhor, nos ensina, nos instrui. O Senhor nos chamou, o Senhor falou que nós deveríamos discipular todas as nações da terra. E nós temos autoridade para fazer isso. Essa é a missão que o Senhor nos deu. Então, eu oro, Senhor, nos ajuda a andar debaixo dessa missão. Nos ajuda a trabalhar para que as pessoas alcancem o desenvolvimento da fé em Cristo Jesus, no corpo de Cristo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus, a caminharmos em direção à edificação do corpo, promovendo isso, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar essa noite. Eu oro para que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos confrontando, nos dando direção, mudando a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar. Quebra, Senhor, o nosso legalismo. Sabe? Quebra as nossas estruturas, Senhor, fracas da nossa cabeça. Nos ensina a promover um reino de paz, de justiça e alegria no Espírito Santo. Um reino de transformação e mudança, de um arrependimento que promove mudança de vida, Senhor, para a eternidade. No nome poderoso de Jesus. Amém. E glória a Deus. Gente, Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para mim. Né? Deus te abençoe. E a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser, viu? Pense bastante sobre o que eu falei, tá? E amanhã, no máximo, eu mando o material para o apóstolo e ele manda para vocês. Bom, Deus abençoe, viu?